Pessoal, vamos iniciar a nossa aula número 19 de Assembly. Primeira coisa, como sempre, abrindo o nosso VS Code, já está mostrando o arquivo da aula anterior. E o que a gente vai fazer? Nós vamos criar um novo arquivo nessa pasta. Seria o arquivo aula 19. Aula 19. Isso, tá? Ponto .asm. Ok? Tá. E nós vamos pegar o conteúdo do arquivo anterior, nós vamos copiar e colar no novo arquivo. Muito bem. Deixa eu fechar aqui o que não interessa no momento. Muito bem. Vamos salvar. Antes de iniciar a edição, vamos compilar novamente, né? Tá? Vou abrir o terminal. Observe que o terminal está apontando para aulas e não para sempre aula 18. Então vamos aqui mudar o diretório, né? CD, como no Windows, né? Change directory, né? Directory. Assembly. Aula 18. A aula 18 é aquela pasta que nós criamos na aula anterior, ok? E agora vamos montar o nosso arquivo "-f elf 32". Qual que é o nome? Aula 19.asm, ok? E agora a hora de fazer a link edição. ld-m elf e 386. Veja, agora é o objeto, correto? Que foi, olha aqui, ó, aula 19O. Vamos lá. Aula 19.o menos O e o nome que a gente quer. Para simplificar, aula. Ok? Pronto, montou. E agora vamos rodar. Ponto barra aula. Pronto, conseguimos. Ok. Primeira mudança. Veja que ele está escrevendo, né, está mandando para o terminal, para a tela, a string, o conteúdo da string oi, né, que é uma exclamação, né, que é uma interjeição, né, como olá, como hello. E só que quando ele sai, o prompt fica na mesma linha. Então, o que a gente pode fazer aqui, primeira alteração, é colocar aquela sequência de escape, que é barra N. Ok? Pronto. Então, modificamos a nossa string S para incluindo um quarto. Veja, ela tinha 3 caracteres, né? O, I, ponto de exclamação. Agora a gente vai incluir o quarto caractere, que é o barra N. Veja, não são 2 caracteres. A gente coloca a barra e o N, mas na verdade isso conta como um caractere só, que é o de nova linha. Ok? E aí significa que automaticamente eu tenho que atualizar aqui o número de bytes, né? Que era 3, agora vai ser 4. Vou deixar o 3 ali, ó, comentado por enquanto. Tá? E dá para ver, lógico, se você usar aqui o próprio. Vou fazer o seguinte, vamos aumentar um pouco a nossa
fonte. Aí fica melhor. Eu vou fechar aqui. Claro que eu posso, para facilitar a contagem, o que eu faço? Eu marco a minha string e olho aqui embaixo, olha, 5 selecionados, tá vendo aqui, ó? Só que, claro, porque o editor, ele acha que ele está contando 5, porque, ó, ele está contando o 1, ó, veja lá, 1. Depois o I, 2. O ponto de exclamação, 3. A barra, 4. E o N, 5. Mas, para o montador, né, para o NASM, né, para o Assembly, isso aqui é um caractere só. Tá vendo? A gente vê 2 ali, mas na verdade é um caractere só. Muito bem. O que mais que a gente pode fazer? Vamos começar a organizar o nosso texto, tá? O nosso código. Eu vou pegar essa instrução e vou jogar, porque agora a gente não está muito preocupado com o número de linhas, né? Tá? Não é mais o foco. Eu só queria quando a gente diminuiu só para mostrar, né? Mas não necessariamente a gente vai usar o mínimo de linhas, tá? E aqui também tem uma coisa interessante. Eu acho que eu falei bobagem na aula anterior, dizendo que assumiria zero aqui. Tá? O EBX assumiria zero se eu não colocasse a instrução. Não é bem isso. Vamos tentar ver isso. Bom, eu acho que com essa pequena modificação, vamos salvar. E aí, de novo, né? A gente tem que montar, a gente tem que link editar ou ligar. Ah, desculpa, eu repeti a última, agora sim. E agora sim, vamos rodar. Pronto. Veja que agora foi introduzido o line fill, o new line. Tudo bem? E uma coisa da aula de Bash, é muito comum a gente mostrar a saída, né? Seria isso, olha. O retorno do programa. Veja aqui, eco, cifrão, interrogação, retornou 1. Esse, na verdade, é o retorno da saída. Né? Então, lembra que normalmente o retorno é 0 se eu usasse essa instrução aqui, olha. Mas por que retornou 1? Porque EBX já tinha 1. Veja, na rotina, digamos, do procedimento anterior, que era o de escrita, ele tinha colocado 1 em EBX. Por isso que depois, quando nós fomos à rotina de saída, quando nós não informamos qual seria o valor a ser colocado em EBX, não é que ele assumiu 0, não, ele já tinha 1 lá. Tá? Por isso que o resultado aqui é 1. Tá. Mas então a nossa próxima modificação fazer bonitinho, né, direitinho, seguir a cartilha e colocar 0 lá no EBX. Tá? Para depois a interrupção chamar a syscall de saída. Ok? Então, só deixa eu tirar também esse comentário, que não é mais pertinente. E vamos de novo, então vamos salvar. Aí tudo de novo, né? O NASM, o LD. Opa, aí a gente roda e vamos mostrar o que ele retornou. Opa, tá, meu teclado está um pouco lento. Aí, pronto, tá vendo? 0. Tá tudo normal agora. Legal. Vou fazer só mais uma coisinha para primeiro organizar o nosso código em o que a gente chama de seções, tá? O que a gente pode fazer aqui, ó.
O código propriamente, normalmente o código ele tem pelo menos duas partes, vamos dizer, as diretivas, né? E as seções, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma seção. Daqui a pouco eu ponho o nome dela. E aqui eu tenho uma outra seção. Olha, já vai entender. Ok? Vamos fazer o seguinte, dar um espaço aqui só para ficar mais organizadinho. Pronto, para começar a organizar. Essa seção aqui é a parte do código propriamente dito, das instruções, tá? Que também são conhecidas por opcodes. Então, esse move é um opcode. Esse int também é um opcode. Uma instrução, né? EAX e 4, né? Esses são, digamos, os argumentos aqui separados por vírgula, na verdade são os operandos, né? Então você tem aqui o opcode move e dois operandos. O primeiro é o registrador, EAX, e o segundo, né, é o número 4. No caso, é o número da syscall. Né? E assim por diante. Tá? Nem sempre você tem lá um opcode, ele pode ou não ter operandos. E o número de operandos também, digamos aqui, no caso nós temos dois, aqui nós temos um, e eventualmente tem operando que não tem nenhum, perdão, eventualmente você vai ter um opcode sem nenhum operando. Né? Que mais? Tá, mas essa seção a gente chama de ponto text, de texto mesmo, tá? Que é o código propriamente dito, né? Aí são as instruções, né? E a seção anterior a gente chama de data, dados. É uma seção de dados. Qual é o dado aí? É o S, é esse rótulo S aqui, que ele é usado lá no código. Tá vendo esse S? É isso aqui. Então é um dado utilizado. Na verdade, 4, 1, 4 aqui, 1 e 0 também são dados. Tá? Ok. Mas não, digamos assim, eles são padrão já. Existe uma tabela lá que mostra que é 4. 4 lembra do nosso arquivo, está aqui, ó, das scrolls. Esses números, eles já são tabelados, ok? Então a gente falou, o 4 é o número da syscall write. 1 é o número da syscall exit. Perfeito? É isso. O que mais que a gente pode falar aqui nesse momento? Tá. E outra coisa a gente pode começar a trabalhar, evitar esses números. Né? Lembra? O que a gente faz? A gente importa esse arquivo aqui, olha, o library, porque aí já tem tudo bonitinho aqui, ó. O sysexit é 1, o sysread é 3, o write é 4, né? Teclado é 0, tela é 1 e assim por diante. Tá? Então o que a gente vai fazer? Já vamos importar lá, vamos lá em cima, na primeira parte, colocar uma diretiva de inclusão. O que a gente vai fazer? Nós vamos include. Tem que ter esse símbolo aqui antes, olha. Include o quê? Um arquivo. Qual arquivo? É o library 32.inc. Só que temos um problema aqui. Ele não está na pasta aula 18. Ele está uma pasta acima. Né? Então o que a gente faz aqui? Ó, a gente coloca 2 pontos, barra.
E aí, como em C, né? Ele vai copiar esse conteúdo aqui, olha. Tudo isso aqui ele vai copiar lá para dentro do nosso, né? E aí, onde a gente tiver lá 4, ele vai colocar, a gente pode, ele vai entender, melhor dizendo, né? A gente é que vai escrever esses write. E aí ele vai entender que é o 4. Então, por exemplo, aqui, ó. Nós, em vez de colocar o 4, ficar decorando esses números, agora, como a gente incluiu a biblioteca, eu posso colocar aqui, ó, syswrite, ó, maiúsculo. Olha aqui, ó. Ok? O número lá do file descriptor, né, que é um caso em qual dispositivo, para onde ele vai mandar a escrita na tela. Então é o número 1. No caso, o apelido é standard out. Né? E aqui é a mesma coisa, olha, syswrite, sysexit, né? E o 0 é o status. Tá? Se a gente não quiser colocar um número, eu coloco status. Tudo bem? Então, o que que... Ah, tá. E aqui o 128, a gente pode colocar o syscall request. Tá? E aqui é a mesma coisa, olha. Ok? Então, por enquanto... E aqui eu vou só separar também as rotinas, olha. A primeira é de escrita. E aqui, saída. Ok? Muito bem. Melhorou um pouco a organização. Tá? Por enquanto, o único número que está aqui na parte de código é 4, mas a gente já vai resolver isso já já também. Tá? Vamos salvar? Vamos salvar. E vamos voltar. Aqui vamos limpar o nosso terminal, a nossa tela. Aí NASM. Agora vamos ligar. Vamos rodar. E tudo bem. Funcionou. Ok? Fica mais fácil, né? Você falar syswrite do que ficar guardando aqui, que é o número 4. Mas é a mesma coisa. Lembra que, basicamente, o que nós temos aqui, olha, essa instrução EQU, 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 tá? Que é uma definição de constantes, tá vendo? Essa é uma biblioteca de constantes, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma constante para evitar esse número 4. Como que a gente faz? Faz o seguinte, ó. A gente quer o comprimento da string, tá certo? 4. Né? No caso, 4 bytes, porque a unidade aqui é byte, ó, define byte. Né? Eu posso fazer o seguinte, ó, S, underline, vou chamar len, de comprimento, lengths. Tá? Como é uma constante, eu ponho o EQU. E qual é o valor? Agora, como a gente viu antes, tem um truque aqui, ó. Vou pôr um cifrão. Esse cifrão significa a posição, o endereço dessa linha, do primeiro caractere dessa linha. O que acontece? Espera um pouquinho, vamos só colocar o restante aqui, ó. Menos o rótulo da linha anterior, ou o primeiro caractere da linha anterior, menos desce. Pronto. O que ele está fazendo aqui? Ó? Nessa seção aqui, tudo vamos dizer que são endereços. Então, no endereço 0, digamos, né, que na verdade
Exatamente. Nesse endereço 0 aqui, nós temos a letra O. Né? Esse endereço 0 ele é representado por esse rótulo. Então, aqui, na posição 0, nós temos a letra O. E aí vamos contando aqui, ó. Zero, melhor, vamos contar o número de caracteres, né? 1, 2, 3, 4. Isso aqui é um caractere só. Então, 4. Então, esse S aqui é 4. E esse aqui, ó, é 5. A próxima posição, né, seria 5. Né? Então, digamos lá, tem que começar com 0, digamos, vai. Né? Seria 5 menos 1, dá 4. Por que 5? Porque aqui seria o quinto caractere. Né? É como se fosse assim, emendado. Ó. Tá? Então, primeiro caractere, segundo, terceiro, quarto, o quinto. O quinto digamos, esse S aqui. Ó. Né? Então, eu ponho 5 menos 1, 4. Tá? Então, esse é o principal. Quando eu quero saber quantos caracteres tem lá na linha de cima, eu pego o cifrão, porque agora eu estou na próxima linha. Eu pego o cifrão e subtraio o rótulo da linha anterior. Isso já vai funcionar. Quer ver? Vamos salvar. Ah, sim. E aí vamos usar, né? No lugar do 4, qual que é a ideia? No lugar do 4, vamos usar esse len. Eu coloquei o len em maiúscula só para lembrar que é uma constante. Na verdade, como a gente já falou, e não é, digamos assim, depende do que a gente escrever aqui entre os sinais, os acentos graves aí, as crases, né? Tá? Se eu aumentar aqui o número de caracteres, automaticamente, porque isso aqui é uma conta, né? Ele pega o início dessa linha e subtrai o início da linha anterior. Então é claro que dependendo do que tem, do que estiver aqui, esse resultado, né, é, está relacionado, né, equivalente, né? Então esse resultado é equivalente ao número aqui. Tá bom. Mas isso, de qualquer forma, eu posso usar aqui maiúscula, minúscula, tanto faz. Eu só coloquei justamente para lembrar que é uma constante e lembrando também que é uma constante que depende do número lá de caracteres, né? Tá bom? Que eu defino aqui. Se eu mudo, ela muda também. Só isso. Tá bom. Então vamos salvar. Vamos de novo limpar aqui a nossa tela, nosso terminal. E vamos montar. E vamos ligar. E vamos rodar. Pronto. Não mudou nada. E aí o nosso código ficou limpinho, olha assim. Eu digo sem números aqui, tá bom? Para ficar mais fácil entender. Muito bem. E aí, nesse momento, a gente definiu, digamos, uma constante, né? Porque o oi. Lembra, de novo, essa seção aqui é de dados inicializados. Né? E uma constante, o que é? Lembra sempre que para definir uma constante, na verdade, a constante não é apenas declarada, ela é inicializada. Ou seja, ela é definida, né? Quando eu digo definida, ela tem a declaração do nome, no caso é o rótulo, o conteúdo e no caso do assembly, o número de o tamanho dela, né? No caso aqui, como ela foi definido em bytes, o número de bytes. Tá? Então, o nome, o identificador, o rótulo, o símbolo, o número de bytes, ou seja, o tipo, né?
que vai estar ali nessa área de memória, e o conteúdo, né? Ou seja, a inicialização. Então é um dado inicializado. Mas eu quero escrever um programa que, como a gente está falando, atribuição em tempo de projeto. Aí, e não é. Na verdade, a gente poderia dizer que é uma atribuição em tempo de montagem. Né? Por quê? O código está aqui, ó. E aqui no código não tem nenhuma atribuição aqui. Né? Por quê? Veja, o que tem o código só está informando qual é a função lá, a syscall, é escrita. Qual é, aí essa função, ela tem três argumentos, né? Escritor de file descriptor, né? Escritor de arquivo, né? Que no caso aqui é o terminal, a tela, onde ele vai escrever o endereço, onde encontrar lá o conteúdo. Então tá aqui, ó. E o número de bytes, né? Porque eu posso informar menos ou mais. Né? O ideal é informar exatamente quantos bytes. Mas, por exemplo, se eu informar menos, ele vai escrever só aquilo que foi. Só aquele número que nós dissemos ou informamos. Né? E depois a chamada ao kernel para executar. Né? Tem uma interrupção. Então, veja que não tem nenhuma atribuição. Na verdade, tem essa atribuição aqui. Só que ela não está. É tudo uma questão de nomenclatura, né? Exatamente em tempo de. Tá, não está no tempo de execução, lógico, não está no tempo de invocação. Em tempo de projeto, tá, em termos. Mas se você quiser ser mais chato, digamos que é em tempo de montagem. Ok? Essa discussão a gente vai entender um pouquinho mais para frente, mas não é essencial. Muito bem. O que mais que a gente pode fazer aqui no nosso código? Tá, e como eu disse, a gente quer que ele imprima uma sentença, uma frase. Né? Acho que é frase que fala. Quando tem verbo, aí é o assunto é português, né? É gramática de uma linguagem falada, né? Mas que seja. A gente quer escrever alguma coisa assim, oi, mundo, mas quando a gente vai manter a interjeição, no caso, nessa frase, a interjeição já vai virar um vocativo. Né? Oi é só a interjeição. Oi, mundo, o oi aí, no caso, é um vocativo. Detalhes também de gramática, tá, pessoal? Mas a ideia é o seguinte: a gente quer manter o oi e ir mudando o objeto da saudação. Né? A gente quer oi mundo, oi José, oi Maria, oi fulano, oi ciclano, e assim por diante. Então a gente é mais ou menos para simular, mostrar o quê? Uma constante e uma variável. Então a constante a gente já definiu aí, né? E a palavra certa é definir, porque a definição envolve a declaração e a atribuição. Então já atribuímos, ou seja, dados inicializados fica nessa seção ponto data. E a variável? A variável fica em outro segmento, em outra seção. Por quê? A variável a gente apenas declara, a gente não inicializa. Então, vai ter uma seção de dados não inicializados, que é justamente para as variáveis. E aí sim, no código, vai haver uma atribuição, né, uma inicialização no código. E aí, a rigor, podemos dizer que embora esteja em execução, como é o próprio programador que está que está inicializando, a gente chama de tempo de projeto. Tá. Eu acho que nós já podemos fazer isso. Ó, então vamos lá, vamos para a próxima seção, porque a gente quer definir, a gente quer declarar uma variável. Então, é a seção section.bss. O que é BSS? Block Started by Symbol. B de bloco,
bloco started, iniciado by symbol. Então, por isso que é SS. Vou até colocar aqui. Então, olha. Block started by symbol. Na verdade, a gente poderia dizer, mas você não vai encontrar em nenhum lugar, que a seção .data seria data started by symbol. Né? Dados inicializados por símbolo. O símbolo aqui é o S, no caso, né? É o rótulo. Né? Mas ninguém fala isso, tá? Então, ficamos tranquilos, deixa ponto data. Agora, e o outro, a outra seção é ponto DSS. E aqui eu só estou colocando o que significa. Né? Que data é claro, dados. Dados, tá? E B, aqui nessa seção, a gente está dizendo assim, vai iniciar ou vai reservar um bloco de memória, um trecho de memória. Só que aqui os dados não são inicializados, porque a gente vai guardar aqui, digamos, as variáveis. Então vamos criar aqui, ó. A gente pode fazer a primeira modificação. Chamar a primeira aqui de 1, S1, e aqui também, ó. Tá? E aí, por quê? Porque a gente vai fazer um tal de S2 agora. Vamos definir um S2. Como que a gente define? Nesse caso, a gente não usa D de define. A gente usa res de reserve. Né? E aí, a gente vai continuar. Como a gente está trabalhando com string, a string é um array de caracteres. A gente vai continuar trabalhando com caractere. E o caractere, ele ocupa um byte. Então, resb, assim. Ó, né? E, veja, nós declaramos S2. A gente está dizendo o tipo de S2, que é byte. B, ó, tá? E só que a gente não vai inicializar. Não tem conteúdo por enquanto. Só que a gente tem que dizer, pelo menos, quantos espaços. Eu tenho que. A palavra reserva. Vamos reservar 16 bytes lá. Ok? Pronto. Vou colocar aqui mais ou menos na mesma coluna. Aí. Ok? Muito bem. Pronto. E aí, agora sim vem a parte, digamos. Nós vamos escrever. Vamos escrever o valor ou o conteúdo que nós atribuímos, com o qual nós vamos inicializar o S, né, esse rótulo S2, essa variável, vamos chamar isso aí de variável, né? Porque, de novo, deixa eu colocar aqui, ó, essa seção são a de dados inicializados. E normalmente o pessoal chama de constante, mas a rigor não é bem constante, porque eu posso modificar aqui no meu código o valor lá com o qual eu inicializei. Para ser constante, teria que ser uma outra seção que não precisamos entrar nela agora, no momento. Tá? Mas ok, você vai achar aí na literatura constantes. Você vai achar constantes e variáveis inicializadas. Porque no fundo, e você vai ver isso em muitas linguagens, tem linguagem que não existe propriamente constante, mas sim uma variável inicializada cujo conteúdo ou valor você não altera durante o programa. Portanto, é uma constante. No caso, a gente não vai mudar o oi. Né? Então, será uma constante para a gente, na prática. Tá? Eu só estou dizendo isso porque, a rigor, quando a gente define nessa seção,
a gente só está garantindo que seja inicializado. Mas a gente não está garantindo que não mude. Só isso. Mas tudo bem. Só para não ficar assim claro que é dado inicializado. Tudo bem? E na seção aqui PSS são dados não inicializados. Dados não inicializados. Ok. Muito bem. Agora é a parte importante, tá? Ah, então a gente vai fazer o seguinte. Vamos copiar a nossa rotina, o nosso procedimento de escrita. Antes de sair, a gente escreve mais alguma coisa na tela. Tá. A gente, em princípio, seria o seguinte, vamos lá. Aqui não muda, SysWrite, Standard, aqui S2, tá? Aqui, vou colocar em princípio aqui, mas a gente já vai ver uma coisa interessante aqui, ó. Tá, mas S2, cadê o conteúdo de S2? Se a gente não definiu, a gente não inicializou, né? Na seção .bss, bloco de memória, né? Iniciado por símbolo, o símbolo aqui é S2, só foi reservado 16 bytes, mas não houve inicialização aqui. Então temos que inicializar, né? Como eu falei, em tempo, ou na parte do código, né? Tá? Então, essa é a inicialização em tempo de projeto. De novo, essa aqui também, mas aí a gente falou, bom, a rigor, ela é em tempo de montagem, né? Porque quando vai executar, já está montado. Tudo isso aqui não é. Isso aqui é o pré-processamento, tá? Né? O, o, não, nosso sistema aqui que compila, ele tem uma seção anterior, né? Que ele faz as substituições aqui, ó. Por exemplo, ele vê syswrite. Opa, mas o que é syswrite? Ah, ele vai lá é, na parte que foi incluída, né, de constantes. Ah, o syswrite é o número 4. Então, quando ele encontra isso aqui, ele põe o número 4 aqui. Aqui ele põe o número 1. Aqui ele põe, né, entendeu? O que foi definido lá em dados, né, inicializados. Né? Ele só faz uma substituição. Então, essa seção aqui, onde se substitui constantes, rótulos, né? Lá na parte de código, é por isso que aqui essa seção não é de instruções propriamente, né? Instruções são logo só na seção .text. Né? São as pseudo-instruções também, você vai achar aí na literatura. Tá? Muito bem. E aí, agora sim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar um valor lá, um conteúdo, né? Ou seja, a gente tem que inicializar o quê? Tá? Então, no caso aqui, eu quero colocar, eu vou fazer diferente, ó. Em vez de oi, deixa eu até copiar aqui, ó. Eu vou mudar aqui nossa a nossa interjeição, tá? Eu vou chamar de EI, só para ficar diferente, tá bom? Ah, tá, eu tenho que colocar isso aqui lá em S2, correto? Muito bem. E como é que eu faço isso? Então é uma movimentação. Eu uso o move, só que agora vamos fazer bem simplesinha, passo a passo. Ó. Move para S2, o quê? O conteúdo. Tá?
Só que é o seguinte, eu não posso colocar conteúdo no rótulo. Eu tenho que colocar o conteúdo no endereço referenciado pelo rótulo. Tá? O rótulo é um símbolo, né? É o label, é o nome da variável, é o identificador da variável. Então, eu coloco o conteúdo não no nome, né? Mas naquela posição de memória apontada, né? Ou referenciada por esse rótulo. E como que eu faço isso? Eu uso os colchetes. Agora sim, eu estou dizendo, olha, pega esse conteúdo aqui, olha, esses 4 bytes, e coloca no endereço de S2. Né? O endereço cujo rótulo, né, a plaquinha lá, é uma plaquinha de identificação daquela posição, é S2. Tá, tá quase finalizado. Só que eu também tenho que dizer que esse conteúdo aqui é em bytes. Então eu ponho essa palavra aqui, ó, na frente, ó. Pronto. Tá. E eu tenho que dizer, aqui eu não defino, eu não tenho como definir aqui o comprimento da mesma forma. Ó. Por exemplo, eu não posso, não tem como eu colocar aqui, ó, S2, vamos lá, S2, len, entendeu? Porque, vamos lá, vamos tentar colocar, ó, equivale, opa, desculpa, tab, né? EQ, de novo do tab, cifrão menos S2. Tá. Bom, por quê? Porque, na verdade, como eu diria, aqui eu não tenho nada, eu só reservei espaço. Vamos ver o que acontece? Eu nunca fiz, mas agora me deu uma ideia aqui, mas pode ser uma ideia boba, tá vendo? Olha. Ah, tá. Mas será que não vai dar 16? Vamos. É o seguinte, experimentar. Tá? Mas, em princípio, não é assim. Eu tenho que claramente informar aqui, ó, o 4. Mas vamos tentar? Olha, eu não estou seguindo o livro agora, tá? Nem o manual lá, o tutorial do Assembly e tal. Então vamos salvar e vamos ver o que acontece. ASME. Aqui, ó. Deu erro. Ele falou que ele não encontrou o S, né? Vamos lá. Símbolo S não definido. Está na linha 6, né? Ah, tá, lógico. Aqui, olha. Eu não atualizei aqui, ó. Tudo bem? Isso é importante, né? Sempre observar aqui as mensagens, né? O ideal é que não tenha nenhuma mensagem. Quando não tem nenhuma mensagem, significa que foi tudo bem. Tem mensagem que é só um aviso. E tem mensagem que é erro mesmo, tá? Mas ok, vamos salvar. E vamos tentar montar. Olha, ele reclamou, ó. Na linha 20, aviso, dados byte excede os limites. Só que ele foi na montagem. Agora vou ver se ele liga. Ele não vai ligar, né? Ô, ligou. Tá. Então vamos tentar ver o que acontece. Ó. Ele talvez dê erro aí, ó. Aula. Não, ele imprimiu. Ah, sim. Imprimiu, mas não imprimiu a parte que a gente interessa, tá? Então, isso aqui é bobagem, tá? Então, esse cálculo aqui, ele é feito para dados inicializados, ok? Então, vamos... O que a gente faz aqui? Vamos colocar só, por enquanto, o comentário. E aqui, ó,
a gente coloca o 4 mesmo, né? Vamos inverter aqui, põe 4 aqui. Isso, e tira aqui, ó. Vamos salvar? Agora vamos limpar nossa tela. Vamos de novo. O que está acontecendo? Excedeu os limites. O que será que está acontecendo, gente? Sabe uma coisa? Eu vou tirar aqui esse caractere. Ah, não, não, desculpa. Agora sim. Veja. Ah, muito bom, muito bom. É assim que a gente aprende, errando. O que ele está dizendo? Eu não estou colocando byte aí. Quer ver? Por exemplo, se eu colocar E, né? E aqui eu troco para 1, ó. Tudo bem? Então, isso. Tá. Então vamos lá, vamos salvar. Vamos de novo. Salvou, salvou. Vamos montar? Pronto. Olha, já não deu o aviso, ó. Agora vamos ligar. Tá? Agora vamos rodar. Olha lá. Agora sim, ó. Oi, depois E. Tá. Ah, agora sim. Lembra quando eu falei aqui que o tipo é byte? Não é bem assim. Porque tudo bem, aqui o tipo é byte, ó. Mas quando eu coloco, vou voltar aqui, ó, ei, ó, n, eu tenho 4 bytes, tá certo? Aí, o que eu faço? Eu venho aqui na nossa. Qual era a cola, pessoal? Cola 2. Isso. Aqui, ó. Veja. Quando eu tenho um byte, o tipo é byte. Tudo bem? Quando eu tenho 2 bytes, o, o tipo é word. E quando eu tenho 4 bytes, o tipo é double word, the word. Então aqui já está falando para a gente como que a gente coloca. Quer ver? Então vamos aproveitar byte, word e double word. Sempre, ó, 1, 2, 4. Vai dobrando, ó. 1, 2, 4. Tem 8 também, mas aí é para assembly de 64 bits. Veja o número de bits, né? Nós estamos trabalhando com 32 bits. Então, o nosso maior tipo é o double word, que comporta 4 bytes, ou 32 bits, como já falamos, né? Então, vamos voltar lá e, em vez de usar. Vamos voltar primeiro. Veja, quando eu coloquei E, só o E, byte não deu problema. Tá? Não tinha dado problema. É, deixa eu só abrir aqui um pouco. E agora, digamos que eu quero colocar 2 bytes. Então, deixa eu só tirar isso aqui, ó. Quando 2 bytes, o tipo é Word, ó. Word. Vamos salvar? Salvamos. Agora vamos montar. Vou limpar a nossa tela primeiro. Vou limpar o terminal. Pronto. Ok. Ok. Vamos rodar? Ah lá. Por que ele escreveu só E e não EI?
Porque, deixa eu fechar aqui, ó. Porque a gente informou lá no EDX, né, no registrador, nós colocamos 1. A gente mudou aqui de byte para Word, só que esquecemos de colocar 2 aqui, ó. Agora, opa, 12 não, 2. Salvar. Agora, rapidinho, vamos montar, vamos ligar e vamos rodar. Pronto. Oi, ei. Tá, mas a gente quer o seguinte, ó, a gente quer isso aqui, ó. Incluir o ponto de exclamação e o caractere de nova linha, tá? Para não ficar grudado aqui a saída, tá? Pronto, agora a gente sabe que 4 bytes é the word, o tipo. Pronto, agora eu salvo. Vamos de novo. Não vou limpar só para mostrar a diferença, tá? Então vamos lá, NASM. Ou vamos antes dar um enter aqui, pronto. Agora, tá vendo? Tira aquele, né, o que foi impresso lá antes. De novo, então vamos lá. NASM. Aí, o link editor. Né, vamos ligar. E agora vamos voltar. Olha lá. De novo. Porque, por que ele não jogou o prompt na próxima linha? Porque a gente esqueceu, os caras esqueceram de dizer, olha, não são mais 2 bytes, agora são 4 bytes. Porque se eu colocar 3, quer ver o que vai acontecer? Vamos, o importante é isso, vamos aprender, ó. Experimentando, ó. Vamos lá? Ah lá. Ele imprimiu o terceiro, que é o ponto de exclamação. Só que ele não imprimiu o quarto, que é o nova linha. Por quê? Nós colocamos 3. Ah, então peraí. Deixa eu colocar o 4 aqui, ó. Né? Salvo. E agora de tudo de novo, né? Isso não é um script, né? Então eu tenho que compilar. Olha aí, que beleza. Então, vamos dizer, a raiz do projeto, né, já está pronta. Nós usamos dados inicializados, né, uma peridade constante, né, então o oi é a constante. E a gente definiu dados não inicializados, mas a gente inicializou em tempo de projeto, né? Eu falo de projeto porque, embora tenha ocorrido na execução, né, seja aqui no código, foi definido pelo programador. Então é tempo de projeto. Agora só vamos teimar, só uma coisa, antes de terminar, vamos voltar aqui, ó, nesse caso. Gente, eu estou saindo do script aqui, tá? Eu vou. Vamos ver o que acontece se eu colocar S-len aqui em vez de S2, né? S2 underline len. Vamos ver o que acontece? Estou curioso, olha. Ctrl copy. Ctrl copy. E aí Ctrl V aqui, ó. E aí vamos jogar esse 4 lá para frente. Deixa assim por enquanto. Vamos só salvar e vamos ver o que acontece. Vou limpar. Vamos aqui montar. Não deu aviso. Agora vamos no LD, ó. Para ligar. E vamos rodar. Pronto, funcionou. Talvez, o que tem a acontecer? Aí eu vou perguntar para os universitários, claro, né? Talvez ele tenha colocado 16 aqui. Ah, muito bem.
além de perguntar para os universitários, tudo bem, mas existe uma forma de a gente saber qual é o valor em EDX. Vamos pensar em como fazer isso? Eu já vou dar uma dica. Depurar. Vamos depurar o nosso código. Essa é a dica. Legal, pessoal? Então tá, por hoje já avançamos bastante, vai ter muita dúvida, né? E aí, fiquem à vontade caso queiram perguntar. Se não, por favor, façam suas pesquisas, né? E eu também, porque eu vou perguntar para os universitários, e a gente se vê na próxima aula. Tá bom? Um grande abraço, até logo.